Bom dia. Vou esperar o pessoal entrar. Como eu gosto de mostrar o que eu tenho em mãos para a live. Bom dia, pai. Um Shima, sempre, né? Companheiro. Hoje eu tenho até pesquisas para compartilhar com vocês sobre esse assunto. Tenho também aqui, deixa eu mostrar, um símbolo, que é o símbolo do advento. Oi, mãe! Então, a gente acende uma das velas, porque a gente está ainda na primeira semana do advento. É bom que todos tenham em casa. Eu fiz um vídeo explicando o que é o advento, que é a preparação para a chegada de Jesus na nossa vida, no Natal, né? Não que tenha sido exatamente no dia 25 de dezembro que Jesus tenha nascido. Bom dia, Vera! Mas a gente faz esse momento em memória a Cristo. E a gente tem que escolher um momento para a memória de Cristo. Bom dia, Ingrid! Então, sempre com a Bíblia Sagrada na mão. E agora, a nossa velinha acesa. Meu querido paizinho e eu já oramos para o Espírito Santo nos abençoar nesse dia, né? Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que vão assistir hoje, para as que vão assistir depois, que Deus quer falar contigo o tempo todo. Deus tem uma mensagem para te dizer e Ele vai usar formas que tu perceba essas mensagens. Mas se tu não estiver sensível, tu não vai perceber e essas mensagens vão te passar adiante. Então hoje eu e meu pai vamos falar um pouco das formas que Deus usa para conversar contigo. Ah, mas eu nasci numa família que não é católica, não é cristã, não é evangélica, nasci numa família que participa de outras religiões. Não importa. Não importa onde tu nasceu, não importa a doutrina que tu recebeu. Tu é filho de Deus, filho amado de Deus. Através da graça de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição dele, todos nós nos tornamos filhos amados de Deus. Então, quero te dizer que Deus tem coisas para dizer para ti. E Ele tem dito durante o dia inteirinho, todos os teus dias. Deus tem te dado uma mensagem. E hoje a gente vai explicar as formas que Deus usa para conversar com a gente. Que às vezes são singelas, às vezes são explícitas, às vezes são místicas. Então, tem várias formas de Jesus conversar. Vou baixar o volume aqui dessa musiquinha que eu coloquei para começar a meditar antes de entrar aqui na live, né? E vou chamar o meu pai. Bom dia. Bom dia. Vou mostrar para vocês a vista que eu tenho aqui, que eu mostrei para ti antes. A quantidade de fios que tem de telefone e de internet passando aqui da frente de casa. E uma árvore ao fundo, bacana. Quase tapada pelos fios. Agora eu vou tentar puxar a imagem para mim. Bom dia. Tive que colocar o fone de ouvido porque o teu som estava muito baixo, Paulinho. E os carros da rua aqui são barulhentos, mas não dá para ficar de janela fechada, porque hoje está quente. Mas se eu falo normal assim, tá muito baixo meu som? Não, agora tá bom. Tô falando, pra mim, tô falando bom. como eu sempre falo, mas eu tô com fone de ouvido. Não, nem tô usando esse fone aqui. Ele não conectou com o vídeo. Então vamos lá, bom dia Vera, bom dia Rosângela. Olha que comentário curioso que a mãe disse, eu só vi a árvore. Então tem essa questão também, né? A forma de ver as coisas.
a forma de ver as coisas, né? Porque coisas boas e coisas ruins acontecem o tempo todo para todas as pessoas, mas é aquela história do copo cheio e copo vazio, né? Como é que tu enxerga? Então, nós vamos falar hoje das formas que Deus fala com nós, né, Pai? Que Ele usa diversos mecanismos para se comunicar com a gente e para nos mostrar o caminho. Porque muita gente tem a sensação de que Deus nos largou aqui na Terra e tchau, nos deixou à deriva, né? Mas, mesmo que Ele tenha nos dado livre-arbítrio, Ele aponta caminhos e aponta direções da forma que a gente vai conseguir perceber. Porque Ele, em carne e osso, já veio aqui. Então, agora Ele tem que se valer de sinais e situações para nos dar algumas mensagens. Certo? Hoje de manhã eu acordei muito cedo e aí resolvi não dormir. Acordei às 4 da manhã. E aí eu estava ouvindo ali uma pregação e o pregador lá, que eu não lembro o nome, mas tu sabe o nome dele, ele disse assim, tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus disse, o último profeta foi o João, que depois dele veio Jesus, não precisava mais o profeta pronunciar Jesus, aí Jesus falou por si, né? Então, a gente tem que optar de estar com o canal ligado, com a TV ligada, com o receptor ligado. E aí, durante as meditações aí da noite, me ocorreu que uma forma da gente comparar a presença de Deus na nossa vida é um GPS. Assim, quando tu liga o GPS no carro, ele te aponta um caminho, certo? Às vezes tu tá ali atento, olhando pro caminho. Se tu mexer ali no maior, tu vai ver até onde tu quer chegar. Se tu deixar ali na tela, tu tá vendo só um pouquinho adiante. E tu segue o GPS. Se tu errar o caminho, ele faz blá blá blá. Quer dizer, Deus vai te avisando. Tu tem que estar ligado nele. Se tu não tá ligado, né? Deus vai te avisando. Tu quer chegar lá, eu vou te dar o caminho. Mas ele nunca interfere na tua direção. Ele te deixa tu dirigindo. Se tu errar o caminho, ele está te guiando para tu ir naquela direção. Se tu desligar ele, tu não tem ajuda do GPS. Então o GPS, ele dirige, ele te direciona, mas ele não te dirige. Já o piloto do avião, ele tem o tal do piloto automático. Ele diz aonde ele quer ir, ele diz até o conforto, como ele quer ir, se ele quer desviar a nuvem, se ele não quer, e o piloto automático leva. Deus não é um piloto automático. Não adianta a gente querer que ele pegue a direção. Nós temos que ficar na direção. E sentir os recados que ele nos dá, né? Então, essa é a minha mensagem inicial. Um outro assunto é que muitas vezes tu me pedia para eu participar dessas lives contigo, eu dizia que não. Aí um dia, tu não sabe disso, aí um dia tu me deu a Bíblia, né? Aí, tá aqui a Bíblia. Quer ela? Ainda assim, ó, tu quer? Aí eu pensei assim, cara, já li tanto a Bíblia, a minha vida, pô, tenho 67 anos, boa parte da minha vida, o único livro que eu li foi a Bíblia, mas não li por fanatismo, porque a Bíblia é uma história que mostra, assim, as qualidades, os defeitos, etc., mas de pessoas que ouviram a Deus, e quando não ouviram, se ferraram, né? A Bíblia mostra tudo isso, mostra, daí o cara resolveu levantar e dizer, então onde é que eu vou? Vai por ali, tá. Não foi porque Deus obrigou, mas porque a vida ensinou para ele que era o caminho certo. E aí foi por isso que eu comecei a falar aqui contigo, porque eu não me considero ninguém mais que os outros para dizer, eu sou um exemplo de vida, mas se for ver, ninguém é digno, né? Então ninguém vai falar. Então vamos falar, gente. Se alguém que estiver ouvindo quiser aproveitar, é por aí. O momento que mais me aproxima de Deus, quando eu estou com minhas filhas, com as pessoas que eu amo, eu sinto a presença dele, eu tenho gratidão. Sentado no Morro do Farol, olhando para o mar, assim, é uma hora que tu fica dizendo, bah, é tu aí.
E também quando a gente consegue uma graça muito grande, que a gente daí se dá conta, porque as graças pequenas a gente não se dá conta às vezes que elas estão acontecendo. E aí, quando tu consegue alguma coisa forte, né? Vou contar para vocês aqui, nós temos aqui na família, que eu que criei, né? Mas tudo bem. Sempre que a gente perde alguma coisa que não está achando, a gente liga para a tia Lucila. Ela tem uma intimidade muito grande com o Santo Antônio. E aí a gente acha chave, carteira, acha as coisas. Não, aí a Lucila me delegou, não. Diz lá, o Santo Antônio da tia Lucila, a gente reza para ele e consegue as coisas. Mas nós conseguimos uma coisa muito grande, Pauline. Conta aí, Pauline, a história dos óculos, que nós não combinamos, então, os óculos do Cláudio lá na praia. Conta. Sim. Nós estávamos na praia, um dia de chuva, os gringos chegaram na praia e disseram, não, vamos pro mar, né? Imagina. E o Cláudio, que é um amigo nosso, tinha um óculos que ele tinha pego um dia antes, na loja. Ray-Ban original. E ele estava usando óculos dentro do mar, de Torres, que é um mar revolto. As ondas por aqui, né? E os gringos faceiros lá, porque tava dentro do mar, né? Imagina ir pra praia e não entrar no mar. E ele perdeu o óculos. A onda veio, jogou ele, os óculos, a alma dele quase separou do corpo. Isso. E aí, o que a gente fez? Meu Deus, vamos procurar esse óculos. Primeira atitude de fé, né? Acreditar que tinha uma possibilidade da gente encontrar o óculos. Nós não estávamos perto dele, nós estávamos longe uns 4 metros, 5 metros longe dele. Nós estávamos. Aí o pai começou, tem que rezar para Santo Antônio da tia Lucila. Aí eu comecei, Santo Antônio da tia Lucila. Aí eu pisei numa coisa. E aí eu disse pro meu marido, eu pisei em alguma coisa sólida e eu tô com medo do que pode ser, porque imagina, no mar pode ser qualquer coisa, né? Ele disse, tá, eu vou lá tentar pegar. E era o óculos. Era o óculos. Então assim, não precisa de uns milagres. Isso é um milagre, pô. Tu pensa assim, impossível. Impossível, tá? Deixei lá olhei para cima e rezei pro Santo Antônio. Uma das coisas que a gente tem na nossa religião é ter essa devoção aos santos, né? Mas eu assisti muitas coisas acontecerem por pedido ao santo. Por que a gente reza tanto lá? Tem uns que são melhores, Santa Rita, né? A Nossa Senhora, que é especial também. Tem uns santos que são de predileção para fazer milagre. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas sempre a gente tem que entender que isso aí é Jesus, eles estão intercedendo para Jesus, não são eles que fazem o milagre. Eles são entes, né, seres, pessoas que tiveram uma fé muito grande e a gente delega para eles. E nós temos fé em Jesus, mas temos fé em Jesus e pedimos para alguém entrar na fila lá que tem mais intimidade com ele, né? Fazer um lobby lá para conseguir o milagre. Nesse caso foi uma coisa muito rápida, porque se esperasse 5 minutos o milagre ia ficar mais difícil, cada vez mais difícil. Mas assim, então ali a gente nota a presença de Deus na nossa vida, mas nós temos que estar com a antena ligada, tu tem que estar com o GPS ligado, certo? E aí a igreja te dá sinais visíveis e sensíveis de Deus, que são os sacramentos. Por que ela faz ela anda pela tua vida te acompanhando desde que tu nasce até o momento em que tu deixa essa vida? Por quê? Porque ela quer que tu aprenda a viver de forma a entender Deus. Então, o batismo, ela diz por ti que tu quer, ela te diz, né? Ela se sente delegada para te colocar católico. Na primeira Eucaristia, tu já tem que aprender um pouquinho. Tu já tem que começar a entender Deus. Depois vem a Crisma, onde tu aprende também um pouco mais. Tu já tem que conhecer bastante o Evangelho, e tudo como é que funciona, como é que são as leis de Deus, etc. Depois vem o casamento, depois vem, se tu quiser
ser padre, tem a ordem, e lá no fim tem a extrema-unção. Então a igreja te coloca esses sinais, mas como assim, como balizas, vamos dizer, né? Eu vou fazer uma viagem, então eu tenho que fazer uma parada de vez em quando para saber se eu estou no caminho certo, para reabastecer, para me alimentar, para abastecer o carro, etc. Então a igreja te dá esses sinais. Mas durante a tua vida, esses sinais são muito maiores, né? E aí a Pauline tem agora um roteirinho para a gente seguir, talvez eu tenha falado já alguma coisa disso aí, mas que ela fez um trabalho de pesquisa ali para seguir. Enquanto o tempo vai passando aqui, eu não sei como é que nós estamos de tempo. Hoje nós estamos bem apertados, que eu tenho que dar a carona para a Vera 8 horas, então vamos lá. A Denise te deu bom dia, pai. Boa, Denise, como é que tá a praia? A Denise mora no Paraíso, tá? Ela mora na Praia da Pinheira. Não precisa dizer mais nada, pronto. Ela já chegou lá, tá no céu, tá no céu. Tá, ela tá no céu, assim. Então, assim, ó, vamos começar a falar sobre os sinais do dia a dia que qualquer pessoa que não é da igreja que está recebendo, porque Deus quer falar com a gente, ok? Então, primeiro, os anjos. Os anjos, eles são citados, tem 4 anjos que têm nome na Bíblia. Um deles é o Lúcifer, que é o anjo caído. O outro é o anjo Miguel. O outro é o Gabriel. E o outro é o Rafael. São os 4 anjos que têm nomes na Bíblia. Mas a Bíblia cita que existem miríades e miríades de anjos que estão enviados em favor de nós, quando nós oramos pedindo ajuda. Então, teve um profeta que ele deu uma visão para um companheiro dele, que eles estavam sendo perseguidos, e o companheiro dele disse assim, olha lá nas colinas, está vindo nossos inimigos. E aí o profeta orou e disse assim, Deus, abre os olhos dele, para que ele possa enxergar o que está acontecendo. E lá em cima dos morros tinha mais de 10.000 anjos em cavalos de fogo que tinham sido enviados só para eles. Então a Bíblia quer nos dizer aqui que Deus envia anjos a nosso favor. Mas nós estamos falando de comunicação aqui, né? Como que os anjos conversam com a gente? Então, eles podem conversar com a gente através dos sonhos, assim como eles falaram com a Nossa Senhora, assim como falaram com José, o esposo de Nossa Senhora, assim como falaram com José dos 12 irmãos. Então, os anjos, eles nos dão notícias através dos sonhos, mas podem também se materializar como uma pessoa estranha que cruza o nosso caminho, como no Evangelho de Tobias. A história de Tobias, ele estava na beira do rio orando, porque ele tinha perdido a visão, e ele estava com o cachorro dele, isso eu gravei muito bem da Bíblia, e aparece um homem, que é o anjo Rafael, só que Tobias achava que era uma pessoa, não um anjo. E esse homem guia Tobias até uma situação que ia mudar a vida dele. Então ele responde a oração de Tobias através de se materializar como pessoa. Então a Bíblia cita essas formas. Deus pode usar os anjos para conversar com a gente dessa forma. E como o pai falou dos santos, eu não posso deixar de comentar que Jesus disse que quando nós morrermos, todos serão como anjos. Isso quer dizer que a gente pode sim pedir intercessão das pessoas que morreram e pedir intercessão dos santos. Tá travando aí, pai? Deixa eu botar no... Meu Deus, o que aconteceu? As formas de Deus falar com a gente. Tudo que Deus faz até travar a internet pode ter a ver com alguma coisa que Ele quer nos dizer. Vamos ver se os que estavam assistindo antes ainda estão curiosos para saber o que temos a dizer sobre as formas que Deus usa para falar com a gente. Vamos ver se o pessoal vai entrar de novo, né? Vou botar uma musiquinha aqui.
Obrigada, Fran, por ter tentado entrar de novo. A comunicação, que nós estamos, o termo aqui é comunicação, né? Então, tudo bem. O que que houve aí? Não sei. Mas vamos lá. Então, Deus usa os anjos para falar com a gente. Pode ser em sonho, pode ser numa visão, e o anjo pode sim se materializar em uma pessoa estranha que tem uma mensagem para te dizer. Para concluir sobre os anjos, então, na hora que estava travando, eu falei que Jesus disse que quando nós morrermos, nós seremos como anjos no céu. Então, acredito que, sim, as pessoas que morreram, que buscaram o caminho da santidade, elas podem interceder por nós. Porque o apóstolo Paulo chamava as pessoas que oravam, as pessoas que se dedicavam à igreja, de santos na terra e continuam sendo santos depois da morte, né? Tu tem alguma coisa a falar sobre anjos, pai? Falasse ali que o profeta apareceu com um cachorro, a pessoa estava com um cachorro. Eu tive um episódio, não vou dizer qual filha, né? Me sumiu uma filha, 2 dias. Foi para uma festa lá. E eu fiquei desesperado. Era meu aniversário e era a festa de casamento de um filho de um grande amigo meu. E aí eu fui no lugar lá onde ela morava e não achava, comecei a ficar desesperado e aí peguei o carro e saí a 1000 por hora, mas eu não sabia para onde ir. E eu acho que eu ia me matar de tanto que eu estava correndo. E no meio do caminho eu atropelei um cachorro. Aí eu estava com a tua mãe, parei o carro lá adiante e disse, bate, eu não sei o que fazer. Mas o cachorro me fez eu parar, né? Aí ela disse, quem sabe a gente volta para casa, né? E na volta não estava lá o cachorro. Entende? Então aquilo lá eu senti que foi um sinal para eu não fazer uma merda maior do que... E logo em seguida apareceu lá, a criatura apareceu. Outra coisa que a gente tem que também entender, que às vezes o recado ele não vem, não é uma pessoa, tem uma frase que norteia minha vida desde que eu ouvi ela, de um filme com Anthony Quinn, que já morreu antes de tu nascer, esse artista, e ele era uma revolução, o Iraque parece que era dominado pelo povo, pelos italianos, e eles eram muito duros. E aí esse líder surgiu e começou a movimentar o povo, e eles ganharam uma batalha contra os italianos. E no final morreram todos os italianos, só sobrou um soldado. E ele viu que tinha lá no meio da multidão de soldados, estava acontecendo uma coisa, e ele chegou lá, e estava esse soldado, e eles iam matar ele, eles iam torturar ele, matar ele. E ele chegou e disse, o que vocês estão fazendo? Eles disseram, eles mataram nossas filhas, nossas mulheres, eles usurparam do nosso povo, eles extorquiram, eles invadiram, eles acabaram com a nossa liberdade. E ele olhou para eles e disse, mas eles não são nossos professores. Então, assim, sempre que tu imagina que alguém te fez mal, que alguma coisa está acontecendo porque alguém tem influência negativa na tua vida, não tem que reagir da mesma forma. Essa pessoa não é teu professor, certo? É uma colega de trabalho que, quando fica brava, bate a porta. Mas bate a porta. É de morrer do coração na hora que ela bate a porta. Poderia fazer igual, certo? Aí daqui a pouco a porta não vai mais aguentar. Então a gente não tem que usar esse tipo de instrumento. A gente tem que talvez ser o anjo do outro ali, ou o profeta, ou aquele que está mostrar a presença de Deus, né? Ficar olhando para a pessoa e tentar entender o que aconteceu, por que uma pessoa chega nesse limite. Tá louco, só pode ser. Vai procurar ajuda. Nós temos que estar com as antenas sempre abertas, mas se a gente está com esse espírito de reagir negativamente tudo que acontece, porque não é
Não é só na hora boa que pode te aparecer a presença de Deus. Também pode ser na hora negativa. Não é só aquela hora que tu está precisando de um milagre. Pode ser na hora que tu vai sacar uma arma para fazer alguma coisa. Então tu tem que estar sempre com as antenas ligadas para pensar, eu faria isso em situação normal? Eu teria condição de agora ser um profeta, um anjo na vida de uma pessoa, reagindo sobre tudo que ela te faz de mal, te dando um retorno, dando para ela um retorno positivo, mesmo que ela não entenda, isso é bom para a tua vida. Por isso que eu falei que uma das presenças de Deus na minha vida é sentar no morro do Farol e ficar olhando para a praia, porque lá tem paz. E é essa paz que a gente tem que procurar, mesmo quando está no meio da turbulência, né? Mesmo no meio das ondas, tu consegue que o milagre aconteça. Então, tu tem que procurar a paz, mas tu não tem que fugir do mundo. Tem que viver dentro desse mundo, né? E isso que tu falou puxa a próximo item, que é que Deus pode falar com nós através de outras pessoas. Então, pode ser pessoas do teu cotidiano, que tu está acostumado, pode ser clientes, do nada aparece uma pessoa na tua rotina, e ela vai acabar te dizendo uma coisa que Deus queria te dizer. Às vezes é um anseio, uma dúvida interna que tu tem, e que a pessoa traz essa resposta para ti. Ela, muitas vezes, não sabe que ela está sendo usada por Deus para te dizer o que ela te disse. Para ela, às vezes, não vai nem fazer sentido. Vai ter algum momento que alguma pessoa vai te dizer, olha, eu sinto que eu tenho que te dizer isso aqui. Isso também acontece. Mas pode ser que, às vezes, num diálogo corriqueiro com alguém, do nada vem uma resposta que tu estava esperando. Isso são formas de Deus falar contigo e, às vezes, a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, a primeira forma que a gente citou através dos anjos, a segunda forma, então, através das pessoas. Porque Deus pode guiar os diálogos para que tu receba a tua resposta. Gente, Deus não deixa ninguém sem resposta. Ouçam o que eu estou dizendo. A resposta vem. A gente tem que estar sensível para perceber ela. E também eu vou colocar, eu vou falar desse item aqui que tu falou, que é a Shekinah. A Shekinah é uma manifestação visível de Deus através dos elementos da natureza, como o pai disse. Então, assim, ó, como eu sei que Deus está falando comigo no momento que algo está acontecendo? É a paz. A paz é o termômetro para a gente medir se é Deus que está falando com nós, ou se é a nossa ansiedade, ou se é nossos pensamentos, ou se é nossas angústias. Quando tu sentir a paz, aí tu sintonizou na rádio. Acho que é Deus falando comigo, sabe? Mas tu tem que estar sensível para perceber e tu tem que saber que existe a possibilidade de Deus falar contigo. Porque se tu nem sabe que existe essa possibilidade, aí a chance de tu perceber é muito menor. Mas ele vai falar contigo, independente de quem tu seja. Mas eu acho também assim, que quando é ele que fala contigo, a tua vida muda. Também. Dali para frente, eu me lembro também de uma coisa que aconteceu comigo, que é um período bem complicado da minha vida. Bom, aconteceu um monte de coisa. No meio disso eu tinha que trocar de telefone. E aí eu tava andando na rua e parei na multissom que tem aí na frente da praça e tinha um balcão de telefone e eu fiquei olhando com o telefone e de repente a moça chegou para mim e perguntou qual é que era o modelo que eu queria tal, e eu comecei a responder para ela olhando para o telefone. E ela me falou assim, se o senhor olhar para mim, o senhor vai ver que tem uma pessoa aqui na sua frente. Eu não esqueci mais. Então tem coisas que mudam a tua vida. Momentos, frases
que tu tem que dizer, pô, tinha uma pessoa aí na minha frente, era tão bom se eu tivesse olhado para ela e ela me viu. Ou aquele pobre na rua que tu para o carro e fica reto assim, e ele diz assim, dá um sorriso para mim. Aí é Deus presente que está dizendo para ti, muda de vida, pô. Segue o baile. Então, eu tô misturando os itens aqui com o que tu vai falando, tá? Então, aqui tá dizendo outro item que faz com que Deus esteja falando contigo, que é na vida diária. A gente tem que ficar atento a absolutamente tudo que acontece. Mas Deus, ele não vai puxar algo extraordinário para falar contigo, porque como que tu vai ouvir ele falar contigo na missa se tu não vai à missa? Mas ele quer falar contigo. Então ele vai usar frases de músicas que estão tocando no rádio, de repente tu liga o rádio, aquela música era especialmente para ti. Tu tá procurando o canal na TV, daqui a pouco tá passando um trechinho de um filme e é para ti. Aconteceu comigo. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, que eu decidi que eu ia ler a Bíblia, e eu estava chegando em casa de um curso de Bíblia, de noite, e aí eu pensei assim, será o que importa nessa vida? Eu estava pensando, sabe? E quando eu abri a porta, tinha uma cena do filme que o Manuel estava assistindo, e o cara falou assim, olhando para a tela, Jesus, ele falou. Aí eu, Jesus, é só o que importa. E aí eu falei pro Manuel, do que é esse filme? Ele disse, é um filme de ação, tipo, nem era um filme espiritual, mas casualmente, naquele momento que eu entrei, e já aconteceu em vários momentos eu estar trocando de canal e ter uma mensagem, mas tu tem que estar atento, né? Tu tem que estar atento nas coisas que acontecem. Por exemplo, tu abriu a janela hoje e tu viu aquele monte de fio de luz e de telefone misturados com uma árvore linda atrás e tu sentiu que aquilo era uma mensagem para ti, né? Aquela moça que te atendeu foi uma mensagem para ti. Foi. Né? Então, assim, Deus, ele usa o teu cotidiano. Olha, aqui está escrito, até na forma que o teu cachorro interage contigo, Deus está agindo. Por quê? O cão sente que tu tá diferente. E ele vai te rodear quando tu tá triste, o gato também vai deitar em cima de ti. Deus usa da natureza para mostrar que ele está te acompanhando. Bom, mas então, só para te complementar, como eu te disse que eu acordei às 4 e não dormi mais, né? E essa mensagem de que Deus está te acompanhando, não é que Ele quer te acompanhar, Ele está te acompanhando. Ele faz o possível para te guiar, mas Ele não te obriga, Ele não é o piloto automático, Ele é o GPS que mostra o caminho. E para quem já usou o GPS, não sei, tu usa um outro aí, o Waze, né? O Waze é melhor ainda, porque o Waze não apenas te mostra o caminho, mas te diz lá na frente o que está acontecendo, te mostra um caminho alternativo. Mas eu uso mais lá o Google Maps. E eu errei o caminho, ele faz e me traça uma nova rota. Então, são essas horas em que acontece isso, que para alguns pode parecer, isso aí não tem importância nenhuma. Mas mudou a tua vida, se tu errou o caminho e tu tem que traçar uma nova rota, aí é que tu tem que ficar esperto. Lembra aquela vez que nós estávamos indo para a Bahia, que nós paramos em Ilhéus, e que resolvi entrar no caminho lá de um deserto. E aí nós nos perdemos, estava ficando muito tarde, a gente estava com uma outra veterinária lá, como é o nome dela? Aquela guria que estava junto. A Isis. Não é Isis, Pois é, nós estávamos com ela e eu fiquei tão desesperado, a Pajero tinha a bússola, tinha tudo, mas não adiantava nada, porque eu sabia que nós tínhamos aqui na direção oeste, que era para Chá 101. 101, né?
E aí nós nos perdemos literalmente no meio do deserto, e aí ela disse assim, deixa eu dirigir, porque ela viu que eu estava bem apavorado. Aí ela pegou na direção e eu disse, meu Deus do céu, como é que nós vamos sair daqui? Aí eu ouvi um barulho de moto, era um motoboy. E ele levou... e aí nós estávamos sem ar... Lembra disso? Tu lembra disso? Então aí chegou o cara lá, pô, te levou lá. Eu acho que não precisava ter dito. No deserto. Magda. Quem é que falou? A Águida, isso mesmo. E aí, então são essas horas que podia ter passado desapercebido, mas marcou minha vida. Com certeza, porque tu tá atento aos sinais, né? Lembra aquela vez que eu tinha hepatite C, fiquei 28 anos portadora desse vírus, e um dia que eu decidi que queria ter filhos, e tenho agora minha filha querida, encontrei um médico que disse, olha, tem um remédio que custa 8 mil reais, mas uma paciente minha morreu e sobrou bem a quantidade que tu precisa e elas vão te vender por 3 mil reais. Só que era em Porto Alegre. E aí eu disse pro pai, tu busca para mim um remédio em Porto Alegre? E o pai, ele já disse sim antes de eu pedir as coisas para ele, né? Eu acho que por isso que eu tenho tão tranquila essa minha relação com a imagem de Deus Pai, porque eu sei como é um pai que ama incondicionalmente, que o meu pai, ele é assim comigo. Então, o meu pai estava fudido financeiramente, desculpa o palavrão, Deus, mas ele disse, não, eu vou lá. E aí, no meio da estrada, acaba a gasolina. Acabou a gasolina. E aí o meu pai... Tu quer contar? Foi na saída. Eu estava na reserva e eu estava indo para o posto para abastecer. E acabou a gasolina. Ali naquele viaduto que aí da saída de Caxias. Como é o nome, hein? Bom, aquele viaduto antes do shopping. Parou o carro na subida aí. E aí eu desci e fiquei olhando o que eu ia fazer. O posto estava longe 1 quilômetro. De repente parou o cara. Pera. Quando tu saiu daqui, eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar, Deus, acompanha o meu pai nesse trajeto, porque a gente está terminando uma fase muito difícil da nossa vida, que foi o tempo que eu tive hepatite C. A minha saúde é frágil por causa da hepatite C. A gente quer encerrar esse ciclo, acompanhar meu pai nessa viagem. Eu rezando aqui do consultório, e o pai lá na estrada. Tá, daí o pai saiu do carro, parou um carro atrás dele. O cara parou, me levou até o posto, ficou me esperando. Mas ele te disse uma coisa. Eu não lembro. Tá. É que essa história marcou tanto pra mim. Ele chegou pra ti e disse assim, tu tá sem gasolina, né? Aí tu disse sim. A minha intenção era chegar até o posto. E aí o cara disse, eu sei, eu vou te levar até ali e vou te trazer de volta. E aí ele fez tudo isso e foi embora. Exatamente. Chegou ali, fez isso aí eu parei no posto, abasteci e entrei na tua vibe, né? Fui rezando o resto do caminho agradecendo. Porque eu não estava bem de saúde também naquela época, estava bem... Estava puxado ali. E deu certo. Deu tudo certo. Eu acho que essa podia ter passado lotado também, mas se a gente não vê, tu sabe mais do que eu. Te tocou mais do que a mim, isso aí. Por quê? Porque tu estava envolvido, a tua saúde estava no meio do jogo. E aquela mulher que nos recebeu, apesar de ter morrido lá, alguém que era filha, não sei, alguém que tinha morrido, era a mãe dela. A mãe dela, ela desejou que desse tudo certo para ti. Ela fez uma oração na hora que ela me recebeu. E aí deu tudo certo, né? Fez o tratamento, conta toda a história. Ela me deu um colar de presente e eu esqueci de citar, acho que é legal o testemunho, né? Para falar das formas que Deus fala com a gente, melhor do que um texto, né? Na questão do anjo. Quando eu tinha leucemia,
que eu me curei. Nós estávamos na beira da estrada e paramos em um lugar para fazer um lanche e para fazer xixi, né? E eu lembro que eu tinha terminado o meu tratamento, mas o médico falou para vocês que eu tinha a possibilidade de remissão da leucemia até os 10 anos de idade. Mas eu tinha 4 anos naquela viagem que a gente estava fazendo. 5. É. E aí, a mãe me contou que ela estava aflita no banheiro, se olhando no espelho, rezando para Nossa Senhora, que ela não aguentava mais passar por isso, me ver sofrendo e nem você sofrendo. E eu lá fazendo xixi de porta aberta. E aí, eu falei, ai, que beleza. E aí a minha mãe disse assim, que beleza o quê? Aí eu falei, um anjo acabou de passar aqui e me disse que eu tô totalmente curada. E aí a mãe disse assim, o quê, Pauline? Eu disse, o quê? O que tu disse agora? Eu falei, eu não falei nada. Eu fui usada de mensageira para dizer algo para minha mãe. E não era especificamente para eu ouvir, porque eu não tinha essa angústia, eu era uma criança. Eu não sabia a dimensão do problema que eu estava vivendo. Hoje eu sei. Mas eu fui usada de instrumento para dar uma mensagem para minha mãe, porque ela estava orando. Então, a melhor forma de receber mensagens de Deus, certeiras também, é orando. Porque quando a gente ora, a gente espera uma resposta, porque é um diálogo a oração, né? Então, tu fala com Deus e Deus vai te responder, só que tu tem que estar atento na forma que Ele vai usar para te responder, né? Então, essa foi uma manifestação de um anjo no dia a dia. Então, a gente precisa... A graça acontece para todo mundo, mas nem todo mundo está sensível. E como que a gente fica sensível à graça? Com oração, né? Talvez a um depoimento aí da tua... O que houve ali? Tá cortando de novo? Não, é que agora começou a chegar gente. Ah, tá. Mais um depoimento ali, eu vou tentar não me emocionar, tá? Então, quando estava terminando o teu tratamento, o médico nos chamou e disse assim, vocês têm que decidir agora. Tem uma quimioterapia muito importante, última, ela já está curada, mas para não voltar, para ter 100% de chance de não voltar, tem que fazer uma quimioterapia na medula. Mas eu tenho que avisar vocês que pode ter alguma coisa errada e a tua filha pode ficar com QI menor. Pode dar uma pressão maior. Radioterapia, tá? Uma radioterapia. Obrigado, Rosângela. E aí a gente casou muito e decidimos não fazer. Nós podíamos não estar conversando agora. Continue. Eu sinto assim, a minha vida ela é toda um milagre. E essa decisão que vocês tiveram de não fazer, sendo que vocês passaram 2 anos aceitando todos os tipos de protocolo que eles indicaram, essa decisão também foi uma intuição de Deus, né? Tem um item na minha pesquisa aqui que diz que Deus fala com a gente através de pensamentos também. Vocês não tiveram uma decisão por impulso. Eu tenho certeza que vocês pensaram e oraram muito antes de decidir isso. Então, a decisão que vocês tiveram não foi uma ideia da cabeça. Foi Deus dizendo, agora vocês já fizeram tudo o que dava para fazer. Eu estou no comando. Né? Então, precisa de coragem também para tomar uma decisão, às vezes, que vai definir a vida de uma pessoa. E é a filha de vocês. Hoje eu tenho filha e
meu Deus, ela tá com umas feridinhas de pele, eu já tô noiada, sabe? Então, assim, eu imagino o quanto foi difícil para vocês isso. Muito, muito, muito da minha vida eu guio através dessa minha experiência que eu tive na infância, porque porque eu também me senti abençoada desde o início. E eu sinto que a minha vida não pode ser, eu não posso ser figurante nessa vida se eu tô viva. Eu tenho essa sensação. E eu sou muito grata aos meus pais que não só apostaram tudo para eu estar viva, mas eles me acompanham diariamente como amigos, como parceiros. Olha, o pai acorda às 6 da manhã para fazer live comigo, 7h15, para falar de Jesus. 4 hoje. Hoje às 4. Olha, o pessoal tá dando depoimentos aqui de que a live está sendo uma resposta de Deus, as pessoas estão se emocionando. Cara, isso é muito gratificante para nós, porque nós não somos ninguém para falar de Deus. E, ao mesmo tempo, nós somos tudo para Deus. Deus... nós somos filhos favoritos de Deus, cada um de nós. E não há um só fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que ele saiba. Nada é por acaso. Eu só queria dizer, não sei se ainda está presente aqui, tem o Jaques aí presente, tem outros amigos que entraram e saíram, Mainara. Gente que fez parte da vida da gente e faz tanto tempo que a gente não vê. Quando a gente programou fazer esse texto, esse tema, eu pensei, não tem assunto. E agora nós temos que terminar, porque eu tenho que dar minha carona. Acho que nós vamos continuar nesse assunto a próxima vez. Eu acho que faltou alguns itens aqui, eles se misturaram nos nossos testemunhos, inclusive, mas eu posso deixar por escrito na legenda da nossa live. Porque, na verdade, assim, isso aqui são opções de como Deus se manifesta na nossa vida. Mas é só para tu ter uma ideia de como funciona. Não quer dizer que não quer dizer que é só dessa forma. Agora, se tu tiver o hábito de ler a Bíblia todo dia, facilita a vida de Deus para te dar as mensagens, porque geralmente... Na leitura bíblica, Deus vai te dizer como Ele pensa, como uma vida boa, perfeita e agradável pode ser, e uma nova direção para te seguir a partir do ponto que tu tá. Então, a leitura bíblica facilita a forma que Deus vai conversar contigo. A Elis está dizendo aqui, vocês são instrumentos de Deus, de fé e testemunho da presença de Deus em nossa vida. Amém. E tu na minha, Elis. A Elis é nossa coordenadora lá do grupo. Que legal. Do Emaús. Então, acho que é isso, né, pai? Nós vamos ter que desligar. O nosso vídeo se fragmentou em 2. Eu vou tentar no YouTube funcionar ele. Mas, muito obrigada de novo por ter participado comigo. Muito obrigado a todos que estão ali. Como eu queria poder falar com você, deixa eu ver quem é que está aqui mais. Sumiu alguns, né? A Beth Lamáquia, querida. Um beijo, Beth. Tá, um beijo no Fred também. Tio Fred passou por toda essa história com nós, né? Era meu pediatra. Boas, né? A Fran também mandou mensagens dizendo que ajudou ela, essa live. Então, a gente fica muito feliz, né, pai? Se o pessoal tá falando isso, acho que a gente tá indo no caminho certo. É uma forma de Deus dizer para nós também, né? Vai, continua, não esmoreçam. Né? Então, muito obrigada. Foi muito bom. Beijinho para vocês, tá? Deus abençoe vocês todos, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Te amo, pai, te amo, mãe. Beijo. Tchau. Não vamos desistir, mãe.